Domínios de tópicos. Mais uma dica do Calazans, provas e concursos. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK, coach educacional. E para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. Esse assunto de hoje é muito legal, hein? Domínios de tópicos. Esse assunto eu estou disponibilizando aqui no YouTube, mas você pode também ser um assinante e ative o sininho na nossa playlist lá de Calazans, provas e concursos. E assim que eu tiver qualquer assunto novo, você vai ser notificado desse assunto. E você pode também enviar seu e-mail ou fazer contato com o nosso telefone, que é Zap, e pode mandar sua pergunta, que será transformada em videoaula. No nosso site, Professor Calazans, você tem ali orientações sobre os nossos cursos. E vamos deixar aqui também o link, ok? Para que você tenha acesso às nossas informações, nossas videoaulas, nossas aulas, nossos cursos. Domínio de tópico, principalmente você que é concurseiro. Isso aqui não tanto no dia da prova. Essa dica é mais dica de estudo. Há algumas dicas que eu tenho dado sobre como fazer a prova, tá? E aqui, na realidade, é mais como estudar. E esse assunto, essa dica, ela é sim, extremamente importante para o estudo. A pergunta, né, que muitas pessoas fazem: professor Calazans, como eu devo estudar? Quantas horas eu devo estudar por dia? Há muitas estratégias, muitas orientações, e esta é uma dessas aqui. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vai estudar gramática inglesa. Daqui a pouco eu vou falar também de outro assunto, mas, embora esteja falando de gramática, serve para outros aspectos. Vamos supor que você vai estudar o último tópico lá embaixo, tá? Que é present perfect. Então, você vai estudar o present perfect. Normalmente, né, você, antes de estudar o presente perfeito no inglês, você vai estudar o presente simples, o presente passado e assim por diante. Tá? Então, eu poderia dizer aqui que esses tópicos anteriores são tópicos essenciais para que você entenda o tópico posterior. Você não vai, tá? Você não vai entender o present perfect se você não entender o presente simples e o passado simples do idioma inglês. Tá? Então, o que acontece? Para que você entenda o último tópico, vamos estabelecer aqui 3 tópicos, você tem que saber os 2 tópicos anteriores. Muitos alunos, sem saberem dessa sequência, eles não estudam os tópicos anteriores de uma forma profunda e abrangente. Ele estuda de uma forma superficial e, quando chegar no terceiro tópico, ele não vai conseguir entender, porque os 2 primeiros tópicos que eram essenciais para o entendimento do terceiro tópico não foram aprendidos, talvez foram até estudados. Estudar, eu sempre falo, estudar não quer dizer necessariamente aprender. Até deveria ser, mas não é. Então, esta é a dica de estudo. Para que você possa aprender uma matéria, você precisa consolidar. A consolidação é uma das pegadas da neurociência. E aí você precisa aprender através da repetição. Há quem diga, e eu também concordo, que a repetição é a rainha da memorização, é a rainha do aprendizado. Eu desenvolvi outro áudio, outro vídeo áudio falando sobre isso, e aqui eu não vou tratar desse assunto, você pode procurar na nossa playlist e você vai ver a forma de memorizar, levando-se como ponto de estratégia a repetição, tá bom? Então, vamos lá. Para que eu aprenda o present perfect, eu tenho que consolidar primeiro o aprendizado do simple present, depois do simple past. E eu
preciso fazer isso repetindo. A dica que nós damos é o seguinte: aprenda o tópico 1, consolide o tópico 1. No dia posterior, não passe para o tópico 2 se você ainda não tiver dominado o tópico 1. Muitos alunos eles caem no engano de estudar vários tópicos, entendendo que, estudando vários tópicos, ele está progredindo. Não necessariamente. Ele estará, sim, progredindo se ele aprendeu. Tá? Aqui é um ledo engano. Professor Calazans, essa semana eu estudei 10 tópicos. Para mim, não quer dizer nada. Você aprendeu os 10 tópicos. O tópico 2, ele só foi aprendido depois que você consolidou, aprendeu o tópico 1. Então, mais importante do que estudar números de tópicos, mais importante do que isso é você consolidar os tópicos que você estudou. Pessoal, eu preciso enfatizar isso. Tenho acompanhado aí concurseiros como professor de escola técnica, escola, faculdade, graduação e pós-graduação, nós temos visto que isto é um grande problema, principalmente para quem vai fazer concurso. Então, revisão é muito importante. Professor, eu vou ficar uma semana no tópico 1. Eu não sei quanto tempo você vai ficar no tópico 1 até passar para o tópico 2, mas você deve passar para o tópico 2 apenas depois que dominar o tópico 1. Estudar tópicos é diferente de saber tópicos. Cuidado com esse ledo engano. Regra, dicas do professor Calazans: não passar para o tópico seguinte enquanto não dominar o tópico anterior. Um exemplo que nós damos aqui, vamos supor que você vai fazer um concurso público que tenha que estudar a CF, Constituição Federal. Então, você vai estudar capítulo 1. Há uma ganância, uma tendência do aluno já passar para o tópico 2 sem ter dominado. São vários problemas. Um deles é que pode ser que, para o entendimento do tópico 2, você precisa ter aprendido o tópico 1. Eu dei aula de navegação aérea há muito tempo para escolas de pilotos e também para controladores de tráfego aéreo. E a matéria de navegação aérea era sequencial. E, às vezes, nós vimos a aula 5, por exemplo, tópico 5. O aluno não conseguia desenvolver o tópico 5, o tópico 6, mas o problema não era no tópico 5 no tópico 6. O problema é que, para entender o tópico 5 e 6, a base, o fundamento estava no tópico 1. Então, ele não conseguia desenvolver. Então, nós, professores, tínhamos que ter esse discernimento, esse entendimento, e mostrar ao aluno onde é que estava a falha. Tá? Então, fica aí essa dica que é muito importante. Você vai dividir as matérias, os tópicos de um determinado assunto, tá? E aí você vai utilizar essa estratégia que é, sim, importante. Professor, estudo 20 páginas por dia. Professor, eu estudei 20 páginas. Esse estudei é muito relativo. Infelizmente, deveria ser igual, estudar igual aprender, mas necessariamente não é. Nem sempre estudar é aprender. Isso ocorre por vários motivos. Às vezes, o aluno não sabe usar a mente, não sabe usar o cérebro, não utiliza da melhor estratégia. E aqui a gente está dando, então, uma dica de como aprender. Estudei 20 páginas, engano. Eu preciso bater nessa tecla, porque muitos alunos eles se levam pelo engano, do engano de avançar na matéria, e ele não avança no aprendizado. Mais importante que avançar na matéria e aprender é avançar no aprendizado. Repito, não passar para o tópico seguinte enquanto não dominar o tópico anterior. Isto é uma das pegadas da neurociência. A neurociência, ela também trabalha com aspecto, com a concepção da consolidação. A matéria precisa ser consolidada. Às vezes, você aprendeu a matéria, mas ainda não consolidou. São coisas diferentes. Você ainda não domina, você já aprendeu superficialmente, mas ainda não domina. E se você não domina,
a probabilidade desta matéria sair do seu cérebro é muito grande. A possibilidade de você não conseguir associar outros assuntos é muito grande. Há determinadas matérias que você precisa contextualizar, você precisa fazer uma análise sistemática. E essa análise sistemática ela não ocorre porque você não consolidou. Se você não consolidou, você não dominou, você não vai conseguir progredir. Muitos alunos estudam muito tempo, muito mais que outras pessoas. E as pessoas que estudam menos e têm melhores resultados não são necessariamente as mais inteligentes, mas são as que utilizam as melhores estratégias. Essa estratégia é muito difícil colocar na cabeça do aluno, que ele quer avançar na matéria, mas não quer avançar ou não sabe avançar no aprendizado, não sabe avançar na consolidação da matéria. Isto é uma técnica de como usar o seu cérebro. Estamos acabando, mas podemos progredir. Canal do YouTube e também você pode fazer contato com o professor Calazans. No nosso site você tem orientações de como fazer parte dos grupos do professor Calazans. Vou deixar aqui o link para que você acesse e tenha essas informações. Professor Calazans, coach educacional. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.